O registro, por exemplo, de uma música não é obrigatório para que o autor usufrua das prerrogativas da gestão econômica dessa música, do reconhecimento dessa música como sendo sua. O registro de uma obra intelectual, seja uma música, um livro ou um filme, é uma grande evidência da cultura de preservação dos direitos autorais, da cultura de proteção dos direitos autorais. Quando nós pensamos em registro de uma obra intelectual protegida pelos direitos autorais, a primeira questão que nós temos que ter em mente é: o registro, por exemplo, de uma música não é obrigatório para que o autor usufrua das prerrogativas da gestão econômica dessa música, do reconhecimento dessa música como sendo sua. Então, o registro de uma obra intelectual protegida pelos direitos autorais, ele é prescindível. Ele não é obrigatório, não é compulsório. Em direito, nós falamos que ele, inclusive, seja declaratório, ao contrário, por exemplo, de patentes, de desenhos industriais, cujo registro é constitutivo, mas essa é uma outra questão. Então, o registro de uma obra intelectual, ele não é obrigatório. Significa que o autor de uma música, por exemplo, ao retirá-la do campo das ideias, expressar artisticamente essa música com elementos de originalidade, criatividade mínimos, a fixá-lo em um suporte, em tecnologia que se conheça ou que se venha a conhecer, ele já é considerado o autor dessa música. Isso é um fato estabelecido pela Convenção de Berna desde 1886 até os dias de hoje. Porém, o registro de uma música, o registro de uma obra intelectual, confere prerrogativas de segurança jurídica muito importantes para esse ecossistema dos direitos autorais. Por quê? Porque conferirá a prerrogativa, ainda que relativa, porque isso pode ser questionado, de que aquele que registrou a obra intelectual é o autor. Conferirá também evidências de temporalidade, ou seja, aquela obra ela foi criada, elaborada naquele lapso temporal, e isso pode ser determinante para futuras demandas judiciais ou demandas administrativas. Então, o registro é uma prova robusta juridicamente, é uma prova robusta na eventualidade de existir uma demanda judicial, existir uma demanda administrativa, existir um questionamento acerca da autoria, da temporalidade daquela obra intelectual. Em inúmeras circunstâncias, há muitos exemplos concretos em que o registro constitui-se uma prova determinante em muitas situações e muitos questionamentos que poderiam ter complicado ou foi simplificado muito em razão da existência dessa formalidade. Mas é muito interessante observar nos últimos anos que o registro de obras intelectuais protegidas pelos direitos autorais tem aumentado. E tem aumentado porque definitivamente é o resultado da conscientização, da informação, da educação, da formação, da capacitação de todos os interlocutores desse ecossistema dos direitos autorais. Então, toda vez que nós pensamos em registro de obra intelectual, nós temos que pensar, ok, ele é prescindível, porque ele não é compulsório, não é obrigatório, porém ele é absolutamente aconselhável e eu diria, inclusive, que necessário para que esse ambiente criativo ele tenha cada vez mais segurança jurídica, mais transparência, mais ética, mais boa-fé, mais honestidade intelectual. E o que nós estamos vendo é cada vez mais uma conscientização acerca da importância dos direitos autorais e do registro das obras intelectuais protegidas pelos direitos autorais. Então, o registro, ele é uma evidência da cultura de proteção e de preservação dos direitos autorais. Mais e mais eu recomendo a formalização do registro, além de todo o arquivamento da maneira que for possível do processo criativo. Cada país tem um ordenamento jurídico que
consubstancia o registro naquela nação. Os registros têm tido a tendência de serem cada vez mais simplificados e cada vez mais digitalizados os seus processos. Idealmente, os registros de obras intelectuais têm que ser acessíveis à população, seja em termos de informação, seja em termos de custos. Isso tudo favorece e viabiliza, e a depender do país também há uma segmentação dos órgãos competentes para formalizar o registro, a depender da natureza de cada obra intelectual. Mas o fato é que nós temos que ter em mente que, embora seja uma formalidade alternativa, não obrigatória, mas é absolutamente recomendável a histórias, exemplos e circunstâncias que demonstram a fundamental relevância do registro das obras intelectuais, que isso é nada mais, nada menos a evidência de uma cultura robusta, sólida de preservação dos direitos autorais.